noite a todos. Aqui é o professor Edson Minami, falando para os nossos espectadores do canal A História é Outra, né? Então, na aula de hoje, vamos tratar de um assunto bastante importante, né, polêmico, né? Que são as cruzadas, né? Um assunto super mal compreendido, e que ainda hoje suscita paixões de todos os tipos, né? Ao longo da minha fala, nós vamos perceber isso, né? Muito bem. Então, a minha fala vai se dividir da seguinte maneira, né? Primeiro eu vou apresentar o ambiente onde ocorrem as cruzadas. Depois, eu vou falar rapidamente do fenômeno cruzadas. E, por fim, eu vou falar sobre a reação às cruzadas, ou seja, os desdobramentos e quais as lições que podemos tirar das cruzadas, ainda hoje, né, 2021, né, quase 2022, né? Estou gravando aqui no dia 14 de dezembro de 2021, né? Então, o que o tema cruzadas tem a ensinar para nós, homens, né, pessoa do século 21, né? Muito bem. Assim. Bom, antes de mais nada, né, como eu já havia alertado, nós precisamos primeiro nos ambientar, né? Qual é o mundo em que ocorreu o período das cruzadas? As cruzadas, né, ou como se convencionou chamar cruzadas, né? Eu falo isso porque o termo cruzadas ele é um anacronismo, na verdade, né? Ele começou, né, a ser usado no século XVIII, né, XIX, né? Na época não se falava cruzada, se falava peregrinação armada, ou simplesmente peregrinação para a Terra Santa, né? E o mundo, por volta do ano 1000, né, a primeira cruzada vai ser convocada em 1095, né, já vou falar mais sobre isso, ele é um mundo, vamos dizer, já começando um processo que hoje vai se chamar de globalização, né? Quer dizer, havia a interligação dos povos através do comércio, né, os diferentes povos, através das rotas comerciais. No caso, né, a mais conhecida, né, que ligava a capital do antigo Império Chinês até o Ocidente, era a Rota da Seda, né? Você tinha duas rotas, tinha a rota terrestre, que era mais conhecida, e a rota marítima, que era mais segura, porque leva muito mais mercadorias, evidentemente. Então, é um mundo que já começa um processo do que hoje a gente vai chamar de globalização. Claro que a globalização, como a gente entende hoje, é um fenômeno muito mais recente, dos últimos 100 anos, né? Velocidade de informação, velocidade de transporte de mercadorias, enfim. Mas a globalização, como a gente entende como a troca de informações, a troca de mercadorias, inclusive a troca de doenças, né, a transmissão das doenças, né, a gente fala muito do Covid, do mundo, mas né, já nesse tempo já ocorria esse fenômeno, né? As grandes epidemias, elas circulavam através das rotas comerciais, tá? Então, o mundo, né, onde a gente vai presenciar o fenômeno cruzadas, é um mundo onde as trocas de informações, as comunicações, né, os encontros, eles vão se tornando cada vez mais frequentes, né? Aí vem a pergunta, né, como era o homem e a mulher medievais, né? Enfim, uma coisa que a gente tem, já falando especificamente da Europa, né, o Ocidente, né, é muito importante a gente ter isso em mente. Quer dizer, o mundo da Europa, né, a Europa do ano 1000, né, primeiro, falar de Europa é um negócio meio complicado, né? Você tem
é uma colcha de retalhos, um monte de povos diferentes juntos, né? É um mundo que aos poucos está se recuperando da desagregação que ocorreu com o fim do Império Romano, no século V, né? E é um ambiente onde é um clima de violência latente, né? Quer dizer, a violência, o conflito do homem pelo homem, né? Que ainda hoje, logicamente, choca, mas naquela época chocava muito mais, né? Enfim, ele permeia o ambiente, né? Não havia polícia, né? Cada um devia garantir sua própria integridade física. Esse é outro dado importante, quer dizer, o homem medieval, ele é um homem que, quer dizer, é um ambiente de segurança. Então, todo mundo tem que aprender a manejar armas, a adestrar armas, porque você é sua garantia de segurança, não tem outro, né? É você que tem que se garantir, vamos assim dizer, né? Não havia SUS também, quer dizer, então o pessoal reclama tanto hoje, o SUS, o atendimento é ruim. Não é lógico, para as nossas necessidades hoje, o SUS ainda é precário, mas temos que pensar 1000 anos atrás, um milênio atrás, como que era muito mais complicado, né? Se você não tivesse leprosários ou hospitais, né? Vou falar um pouquinho dos hospitais daqui a pouco, né? Vamos falar das ordens e cavalaria, mas era a igreja que garantia, quer dizer, tinha locais onde o doente ficava lá sob cuidado, em geral eram cuidados paliativos, né? A medicina era muito pouco desenvolvida, e não existiam essas modernidades que a gente tem hoje, né? Asepsia, limpeza, anestesia, antibióticos, quer dizer, somente a partir do século XIX e XX vão surgir antibióticos, anestesia, o conceito da higiene, né, da higiene, né? Então isso é uma coisa que choca a nós, né? Quer dizer, comparado com os medievais, né, nós somos riquíssimos, né? Enfim. Consequência disso era que a expectativa de vida era muito baixa, né? A expectativa de vida do homem da Idade Média era de torno de 25, 30 anos, né? Ao longo da Era Moderna vai haver uma melhora relativa, até uns 35, 40, né? Hoje não, hoje se chega a 80, 90 anos aí, né? Sem muita dificuldade. Claro, eu estou falando em condições ideais, né? No contexto que hoje está o Brasil de crise, né? É um pouco mais complicado, né? Mas, enfim. Isso é uma coisa importante. O mundo do homem medieval do ano 1000 é um mundo onde a violência e a morte estão sempre percorrendo, permeando a vida das pessoas, né? Então, casava-se cedo porque morria-se cedo, né? Então, isso é outra coisa importante que a gente não pode esquecer. O homem da Idade Média, ele é um homem que ele tem consciência que a qualquer momento a sorte dele pode mudar e ele vai tocar a eternidade, né? E outra coisa importante, né, do período é a questão das guerras, né? Quer dizer, a guerra é algo que permeia toda a sociedade, né? Permeia toda a sociedade. Há sempre conflitos, guerras entre feudos, entre reinos, entre impérios, né? Tanto que a igreja, para tentar brecar isso, vai criar a chamada paz de Deus, né? O que era a paz de Deus? Explicar rapidamente. Nos dias santos de guarda, não poderia haver guerra, né? E aí, lógico, a igreja espertamente vai estender esses, de outra maneira que de 1 a cada 3 dias era dia de paz de Deus, né? Então, tudo para tentar brecar a violência do homem medieval, né? Porque o medieval ele gosta, ele tem um prazer nessa violência, né? Depois a gente vai falar das ordens de cavalaria, está tudo dentro desse contexto, né? E agora, como eu falei há pouco, o homem medieval da Europa, né, vamos deixar bem claro, o homem da Europa, ele tem plena consciência disso, né? De que o mundo, o contato, a proximidade do eterno está sempre permeando a vida do homem medieval. Então, daí a necessidade de se penitenciar, né? Quer dizer, o que o homem medieval tinha de bruto, ele tinha também de religioso, embora, né, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos slides, a religiosidade do homem medieval, comparado com a nossa hoje, né, ela é bastante precária, né? Bom, aí a aula não é exatamente sobre história da igreja, mas a gente vai ter que falar um pouco de história da igreja também, né? Hoje o pessoal reclama muito
da formação dos cristãos, da piedade, mas o homem medieval, ele é muito piedoso, mas é pouco religioso. A religiosidade do homem medieval é muito incipiente, né? A frequência às missas era baixíssima, praticamente só padres religiosos, bispos, frequentavam as missas, né? Pouquíssimo, né? Uma coisa impressionante, né? E não havia cultura, quer dizer, religiosa, assim, provavelmente como a gente vê hoje, né? Hoje tem editoras, hoje tem blogs, você tem vídeos e tem tutoriais. Não havia nada disso naquele período, né? Nada disso, né? E a consequência disso é que o homem da Idade Média, ele sente a necessidade de se penitenciar. E a penitência é feita como? Peregrinação, muitas vezes, né? Algumas penitências extraordinárias, né? Jejuns, e o cara vira um eremita e se isola do mundo. E também as peregrinações, as romarias, né? Aí vem a pergunta, né? Por que peregrinar? Né? Aí, citando aqui um historiador da religião, Mircea Eliade, ele nos diz que há locais na Terra onde o céu e a Terra se unem. É o que ele chama de axis mundi, o eixo do mundo. É um local onde o céu e a Terra vão se cruzar, né? Então é um eixo, né? É um eixo, né? Tanto que muitas vezes muitos locais de aparições, né? Lógico que estamos referindo especificamente à religião católica, né? Aparições são montes, são locais, a ideia de que a elevação é um ponto que leva você para o alto, quer dizer, você está se desligando, vamos assim dizer, do mundo material e está começando a adentrar o mundo espiritual, né? É um local onde você abandona o profano e começa a entrar em contato com o sagrado, né? É um local onde o homem ele é capaz de tocar o sobrenatural. E, então, isso é um ponto importante. Dizer, a peregrinação ela é feita para expiar os pecados. O homem europeu da Idade Média, ele é um homem que tem plena consciência de que ele está numa peregrinação para a vida eterna, para o céu. Então, ele tem que preparar, vamos assim dizer, as malas, preparar a documentação, o passaporte, né? Toda a papelada vai passar pela alfândega celestial. Né? Vamos em frente. Aí eu estou citando um autor, um apologeta cristão, né? Jean de Sevilha, né? Um livro que ele foi publicado, não tem publicação em português, eu li a edição em castelhano, Contra ele politicamente correto, né? A história politicamente correta da história, né? Da igreja, e ele cita algumas léguas de sua casa, um santuário onde se venerava alguma relíquia, mais distante quando se queria uma penitência especial, muito distante com uma meta excepcional, né? Enfim. E aí o homem da Idade Média, né? Ele promove às vezes viagens gigantescas, né? Eu vou só que rapidamente afastar aqui, porque tem um trecho de um texto, né? Do historiador o Rodney Stark, né? E ele falando justamente daquela questão que eu estava citando, né? Da baixa frequência às missas, né? Então, só para ver aqui, então ele fala, né? A pregação ao laicato foi, no melhor dos cenários, esporádica nesse período. Sacerdotes de paróquias locais pregavam muito pouco. Não era obrigatório que o fizessem durante a missa e, de qualquer forma, a frequência à missa era extremamente baixa. A pouca pregação efetiva que se fazia foi empreendida por monges e frades andarilhos, mais usualmente no mercado do que numa igreja, e foram eles que aceitaram o pedido do Papa de pregar o apoio à Primeira Cruzada. Enfim, então, como eu estava falando, né, quer dizer, nessa citação aqui, o Stark, né, Rodney Stark, ele nos alerta, quer dizer, o homem medieval, ele
a vida religiosa dele, ela é bastante rústica, quer dizer, é de muita reza e pouca missa, né? Quer dizer, ou seja, usando uma frase de um viajante ao Brasil aqui no período colonial, mas acho que cabe bem ainda para o período medieval, né? Quer dizer, a, a religiosidade do homem da Europa medieval, ela é muito feita assim do emocionalismo, da reza, do êxtase, né? Há muito pouco de liturgia e de doutrina, né? Esse é um ponto importante para a gente entender o fenômeno cruzadas, né? E aqui tem um mapa, né, mostrando a rota de algumas das principais pontos de peregrinação da Idade Média, né? Se vocês observarem com atenção, vão ver que a principal rota é via Pirineus, né? Até Santiago de Compostela, né? Inclusive, isso vai alimentar toda uma cultura, né, de combate aos sarracenos, né? Lembrar que a Espanha, desde o século VII, VIII, ela vinha sendo ocupada pelos muçulmanos, né? Com exceção das regiões do extremo norte, e isso vai alimentar também um espírito cruzadístico, né? Podemos dizer assim, de certa maneira, de procurar retomar esses territórios perdidos para os muçulmanos na própria Europa, né? Enfim. Aí, bom, então, a gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui por enquanto, e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais propriamente da cruzada. Então, obrigado a todos pela paciência, boa noite e até lá. Até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.